Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Né? Algumas coisas já estavam definidas, mas outras coisas foram definidas nesta penúltima rodada, mas ficou duas coisas muito importantes, hoje mais importantes, para a última rodada. O título, quem vai ser o campeão, Botafogo ou Palmeiras, né? A tendência é que seja o Botafogo, por várias razões. E uma dessas razões é muito engraçado, né? Porque alguns anos atrás, os clubes aqui do Rio reclamaram bastante de uma situação que aconteceu. O Botafogo reclamou, o Fluminense reclamou, o Vasco reclamou. Outros times pelo país reclamaram, né, dessa situação. E parece que vai acontecer de novo. O Botafogo vai decidir o título em casa contra o São Paulo. Legal. Só que o São Paulo, a princípio, vai fazer exatamente a mesma coisa que o Grêmio fez aqui contra o Flamengo. O Grêmio não tinha nada a perder, deu férias aos seus jogadores e veio aqui para o Rio com um time completamente reserva, sub-23, para jogar contra o Flamengo, que estava brigando pelo título. E parece que o São Paulo vai fazer exatamente igual. Exatamente igual. Eu quero ver a torcida do Botafogo reclamar agora. A torcida do Botafogo provavelmente vai falar: mesmo que o São Paulo viesse com o time titular, a gente ganharia. Tudo bem. Também acho. Mas independente. O São Paulo está vindo para o Rio, a princípio, com o time todo reserva. Falar demais. O mundo é redondo, né? Mas independente se vir com o time reserva ou titular, para mim o Botafogo vai ser campeão. Tá? Acho que vai ser quase que uma tragédia, né? Se o Botafogo perder para o São Paulo aqui no Maracanã. Tá? Não desmerecendo o São Paulo, mas desde que o São Paulo garantiu a sua classificação na fase de grupo da Libertadores, que ninguém quer mais nada, né? E o próprio treinador do São Paulo falou que vai dar férias para os jogadores porque ele quer os jogadores em janeiro descansados. E tá certo. O treinador do São Paulo não tem que pensar no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo, no Inter. Não interessa, ele tem que pensar no time dele. E para mim, o treinador do São Paulo está correto. Então, temos a decisão, quem vai ser campeão, Botafogo ou Palmeiras. E no outro lado da tabela, do outro lado da tabela, temos ainda a definição de quem vai ser rebaixado, porque ainda tem uma vaga em aberto para a Série B. Por pouco, na 37ª rodada, não tinha se definido tudo, os 4 rebaixados, mas aí, com um gol no finalzinho do Bragantino, voltou tudo o que era antes, e temos 4 times brigando contra o rebaixamento. E um desses é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, que chegou à final da Copa do Brasil, chegou à final da Libertadores, não ganhou nenhuma das duas, e está brigando contra o rebaixamento. E mais, o Atlético Mineiro não está na próxima Libertadores. O ano do Atlético Mineiro, que poderia ser de felicidade, é um ano trágico. Vai ser um ano para ser esquecido. Agora, é um ano também de avaliação para todo mundo. Valeu a pena o Atlético Mineiro largar o Campeonato Brasileiro e se dedicar às suas Copas? Pelos resultados, lógico que não ganhou nenhuma. Agora, a estratégia deu certo porque o Galo chegou às 2 finais, não ganhou. Mas se ganha pelo menos uma, iam estar naquela. Bom, a estratégia não foi tão errada assim, o problema é que não ganhou. Então muitos vão falar que a estratégia está errada. Agora, se você olhar friamente, abandonou o Campeonato Brasileiro, mas chegou nas 2 finais. O problema é que não ganhou. Então tem que se analisar para ver se realmente foi tudo errado. Né? Realmente se foi tudo errado. E aí a gente vai aqui fazer esse resumo rapidamente com a classificação e os resultados. Então,
eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magrana, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magrana, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Resultados. Corinthians 3, Bahia 0. Resultado normal. Normal. O momento do Corinthians é muito melhor do que o Bahia. O Bahia não vem ganhando de ninguém. O Bahia vem jogando mal. O último jogo do Bahia, o Bahia venceu contra o Cuiabá, mas jogou muito mal. E eu disse aqui, se o Bahia jogar do jeito que está jogando contra o Corinthians, vai tomar uma goleada. Bom, 3-0 Corinthians. Então, para mim, resultado normal. Mas o mais incrível é que o Bahia, apesar de há muito tempo ganhou do Cuiabá, mas vinha sem ganhar há muito tempo, o Bahia ainda continua com chance de pré-Libertadores. E vamos ser sinceros, torcedor do Bahia, curte e grosso, vocês se iludiram? Quiseram. Vocês se iludiram porque quiseram. Acreditaram num monte de canal que estava querendo só like, um monte de puxa-saco. Canais que falavam a verdade, vocês falavam que estavam puxando, que estavam com dor de cotovelo. Eu sempre falei aqui, o Bahia, esse ano, tem que fazer um campeonato sem susto de rebaixamento e, se conseguir, uma pré-Libertadores. Foi isso que eu falei. Sempre falei isso. Fui muito criticado. Bom, infelizmente, a maioria de vocês erraram e eu acertei. Essa é a verdade. Doa quem doer, vai ficar com raiva, morde as costas. Mas foi isso que eu falei. Bom, então se o Bahia conseguir a pré-Libertadores, excelente. Mas se não conseguir, tá na Sul-Americana, show de bola. Esse era o objetivo. Bahia, vê o que aconteceu com o Botafogo. O que foi que aconteceu com o Botafogo ano passado? Fez o primeiro turno muito bom, igual do Bahia. Segundo turno do Botafogo foi horroroso. Horroroso. Conseguiu a pré-Libertadores. E foi campeão. Esse ano. O Bahia está mais ou menos pelo mesmo caminho. Vocês que se iludiram achando que em 2024 está conseguir coisas muito grandes. Não tem elenco para isso. Como é que você quer pensar em coisas muito grandes tendo Tassiano como atacante? Esforçado, mas só. Né? Você tendo no banco de reservas Biel, que falaram que era craque. Arrego, né? Arrego. Então, tem que enxergar a realidade. Então, Corinthians 3, Bahia 0, normal. Vasco da Gama 2, Atlético Mineiro 0. Acho que foi esse jogo que o Milito foi mandado embora. O Atlético Mineiro sentiu muito a perda da Copa do Brasil para o Flamengo, do jeito que foi, e ficou mal, criou uma expectativa com o Botafogo, mas aí a final da Libertadores contra o Botafogo, com um jogador a mais, o jogo inteiro, tomar de 3-1, irmão. Ou seja, os jogadores do Atlético Mineiro não têm ânimo mais para nada. Corre o risco de cair. O Atlético Mineiro corre o risco sério de ser rebaixado. Sério de ser rebaixado. Porque se o Atlético Mineiro perder a próxima partida em casa, ele pode ser rebaixado sim. Não é história, não. E o Vasco da Gama 2, que também não vinha jogando nada, 0, diante do Atlético Mineiro, que não é ninguém mais, placar normal. Vitória 1, Grêmio 1. Os dois times livres de qualquer perigo de rebaixamento. E a briga ali de Vitória e Grêmio é para ficar na posição legal, mas que dificilmente os dois não estarão na Sul-Americana. Eu acho que até já estão os dois na Sul-Americana. Mas, para o Grêmio, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro não foi o que esperava, lógico. A tragédia do Rio Grande do Sul atrapalhou, lógico que atrapalhou, mas também o Grêmio não tem um time tão competitivo assim para você pensar em algo maior, mas poderia estar pelo menos tentando ali uma pré-Libertadores. E o Vitória, para mim, é um dos destaques, na minha opinião, o Vitória é um dos destaques deste Campeonato Brasileiro. Estava na Série C, foi para a Série B, no mesmo ano, no ano seguinte, chegou à Série A, e na Série A não cai e ainda belisca com a Sul-Americana. Então, para mim, excelente Vitória. O Vitória é um dos destaques do Brasileirão.
2024, empate de 1-1, ficou dentro de uma normalidade. Não achei anormal, não. O Vitória jogou mais, poderia ganhar, mas dentro de uma normalidade. Criciúma 1-0, Flamengo 3, Flamengo jogando sério, até porque o Flamengo já está projetando, desde que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, que está na próxima Libertadores. O Flamengo está no Mundial. Inclusive o Flamengo já até sabe o seu grupo, né? Sabe que vai pegar o Chelsea, vai pegar um time da Tunísia, um time acho que da África do Sul, se não estiver enganado. O Flamengo já sabe o seu grupo. Ou seja, desde que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo já está com um planejamento para 2025. Então, nesse planejamento, tinha jogar com seriedade até o final do campeonato. E aí, lógico, vai mexer um pouco, já deu férias a alguns jogadores, outros que tinham que fazer cirurgia foram fazer, Felipe Luiz vai fazendo alguns testes, o Flamengo ganhou do Criciúma, que ainda tinha uma mínima chance de não cair. Com esse resultado do Flamengo, o Criciúma acabou sendo rebaixado diante de todos os resultados, e o Flamengo garantiu a terceira colocação. Diante de todos os resultados, o Flamengo vai terminar o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, atrás de Botafogo e Palmeiras, ou Palmeiras e Botafogo. O último jogo do Flamengo não vale de nada. O Flamengo ganhando, perdendo, empatando, não vai mudar sua posição, vai continuar sendo o terceiro colocado. E o Criciúma foi rebaixado. São Paulo 1, Juventude 2, é o que eu falei. O São Paulo, desde que garantiu a vaga na Libertadores na fase de grupo, que garantiu no sábado passado, com o Botafogo sendo campeão da Libertadores, o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro. Abandonou. E não ganhou mais. Ter perdido para o Juventude em casa, na minha opinião, é normal, porque o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro, porque não tem mais. E mais, o São Paulo não tinha o perigo de perder a sexta colocação. Não tinha um perigo. Poderia até, quem sabe, conseguir a quinta colocação, mas também não tinha mais interesse. Então, o Juventude ter ganho do São Paulo, o Juventude sim, tinha interesse porque tinha perigo de cair. Mas o São Paulo cagou e andou. Então, 2-1, Juventude, normal. Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1. Isso me chamou a atenção. Atlético Goianiense rebaixado já há muito tempo. O Fortaleza brigando ali por posições, né? Quem sabe terminar numa terceira colocação honrosa para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas parece que o gás do Fortaleza acabou. Né? Parece que o gás do Fortaleza acabou. E, na minha opinião, foi surpreendente o Fortaleza ter perdido por 3-1, principalmente da maneira que o Fortaleza jogou. Nada. Então me chamou a atenção esse resultado. Internacional 0, Botafogo 1. O Internacional que na última partida contra o Flamengo perdeu a chance de título, porque perdeu para o Flamengo aqui no Maracanã, e no primeiro tempo o Internacional tomou uma lavada do Flamengo. Fez um grande jogo contra o Botafogo. O Botafogo só fez um gol e mais nada. O Botafogo não jogou nada, mas era compreensível o Botafogo não ter jogado nada. O Botafogo foi campeão da Libertadores, nego manguaçou, não treinou, e conseguiu fazer um gol logo no início e depois segurar o jogo. O Internacional não empatou e não virou porque faltou pontaria. Porque o Internacional foi muito superior ao Botafogo. Mas, sabe aquela áurea que tudo dá certo? É o caso do Botafogo. É o tal do ano do Botafogo. É o momento do Botafogo. É o momento do Botafogo. Mas o Internacional foi muito superior ao Botafogo, mas não conseguiu fazer o gol. Então o resultado esplêndido para o Botafogo, porque se o Botafogo tivesse perdido para o Internacional, com o resultado do Palmeiras, ia inverter as coisas. O Palmeiras ia ser o primeiro colocado, só ia depender dele em casa para ser campeão. Então esse resultado, mesmo aos trancos e barrancos do Botafogo, foi essencial para ser campeão. Então, se tiver algum jogo que vai falar assim, olha, qual foi o jogo que garantiu o Botafogo campeão? Foi contra o Internacional. Porque o Botafogo jogou cansado e conseguiu ganhar. Tá? Então, resultado espetacular para o Botafogo. E o ano do Internacional poderia ter sido melhor se não tivesse tido a tragédia do Rio Grande do Sul. Cruzeiro 1, Palmeiras 2. Esse resultado fez com que a decisão fosse para a última rodada. Um golaço do Estevão de falta. Um golaço, o moleque realmente é muito fora da curva. Né? E o Cruzeiro
que estaria ainda brigando por uma pré-Libertadores, está brigando ali contra o Bahia, né? Porque o Corinthians já está na pré-Libertadores, só falta uma vaga que está sendo disputada entre Bahia e Cruzeiro. E o Palmeiras, mesmo com todas as reclamações da torcida, chega à última rodada com chance de ser campeão. Acho muito difícil. Não do Palmeiras não ganhar do Fluminense em casa, porque eu acho que o Palmeiras ganha do Fluminense em casa. O Fluminense não ganha de ninguém. O problema é o Botafogo conseguir a proeza de perder para o reserva do São Paulo aqui no Rio. Então isso é o que eu não acredito. Mas um grande resultado do Palmeiras que chega até a última rodada com chance. Palmeiras que já sabe os seus adversários no Mundial, né? Já sabe os seus adversários. A chave do Palmeiras não é muito difícil no Mundial. Dá para o Palmeiras passar para as oitavas de final e quem sabe até em primeiro. Fluminense 1, Cuiabá 0. Fluminense que não joga nada, conseguiu ganhar com muita dificuldade do Cuiabá, foi vaiado ao término do jogo, mas ainda não conseguiu sacramentar a sua permanência. Por quê? Porque o Bragantino ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. Então o Fluminense que vai jogar contra o Palmeiras tem que pelo menos empatar, porque se o Fluminense perder, o Fluminense corre o risco de ser rebaixado e vai decidir contra o Palmeiras, o que o Fluminense não queria. Mas o resultado do Fluminense era esperado, mas a gente sabia que ia ser difícil. E o último jogo foi o Atlético Paranaense 1, Bragantino 2. Apesar da vitória do Bragantino, o Bragantino ainda está na zona de rebaixamento, só que o Bragantino só depende dele. Se o Bragantino ganhar em casa do Criciúma, o Bragantino está fora. Por que o Bragantino está fora? Porque teremos o confronto entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então, alguém vai se afundar. E o Bragantino vai passar. Porque o Bragantino, ganhando, ele pode passar ou o Atlético Paranaense ou o Atlético Mineiro. Então, ele se salva. Então, basta o Bragantino ganhar, que o Bragantino se salva. E o Atlético Paranaense, né, vai ter que jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, apesar que o Atlético Mineiro não ganha de ninguém. E o Atlético Paranaense não pode perder. Porque se o Atlético Paranaense perder, ele corre o risco também de ser rebaixado. Então, para mim, a decepção da rodada se chama-se Fortaleza. A decepção da rodada se chama-se Fortaleza. E para mim, o destaque da rodada se chama Bragantino, que ganhou fora de casa do Atlético Paranaense. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica da seguinte maneira: Botafogo, primeiro colocado com 76 pontos, segundo colocado o Palmeiras com 73, o terceiro é o Flamengo com 69, já é o terceiro, o quarto é o Internacional com 65, o quinto é o Fortaleza com 65, o sexto é o São Paulo com 59. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão na Libertadores no G6. O Corinthians já está no G7. O Corinthians já está na pré-Libertadores, porque o Bahia pode chegar a 53 pontos. Não. Isso, pode chegar a 53 pontos, pode passar o Bahia, mas o Cruzeiro não pode passar o Bahia. Ou seja, o Corinthians já está na pré-Libertadores. Só tem uma vaga. Aí o Corinthians vai definir se vai ser o sétimo ou oitavo colocado, mas o Corinthians já está na pré-Libertadores. Só tem uma vaga que está sendo disputada entre Bahia e Cruzeiro. O Vasco da Gama pode chegar aos mesmos 50 pontos do Bahia, porém tem um saldo de menos 14 e tem 13 vitórias. O Bahia tem 14, ou seja, não dá para o Vasco pegar. Então a briga é só entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia é o oitavo colocado com 50, o Cruzeiro é o nono colocado com 49. O décimo é o Vasco com 47, o 11º é o Vitória com 46, o 12º é o Grêmio com 45, o 13º é o Juventude com 45, o 14º é o Atlético Mineiro com 44. Nesse momento, na Sul-Americana, nós temos Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude e Atlético Mineiro. O 15º é o Fluminense com 43, o 16º é o Atlético Paranaense com 42, o 17º é o Bragantino com 41. E já rebaixados, o 18º é o Criciúma com 38, o 19º é o Atlético Goianiense com 30 e o 20º é o Cuiabá com 30. Brigando pelo título, Botafogo e Palmeiras. E brigando contra o rebaixamento, que só tem uma vaga, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. Então, o Bragantino, só para lembrar, se o Bragantino ganhar, independente do que aconteça no jogo do Fluminense, independente do que aconteça no jogo do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Bragantino se salva. Basta ganhar a última partida em casa, que é contra o Criciúma, que já está rebaixado. Bom,
E o destaque, para mim, também, eu vou colocar aqui o destaque dessa classificação. Eu coloco aqui o destaque para o Vitória, que é o 11º colocado, e coloco o destaque para o Bragantino, que estava quase rebaixado e chega na última rodada, dependendo apenas dele para não cair. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!